com o Lucas, eu tenho 2 trabalhos gravados, 2 CDs gravados com o meu irmão. E eu era muito tímida, né? E eu lembro que o Lucas, ele entrou pra cantar comigo pra ver se eu conseguia desenvolver ali, tendo alguém ali do meu lado. E ele me ajudou muito. E foi ali que tudo começou, assim. E chegou um tempo que o Lucas, ele, né, decidiu não cantar mais. Ele entrou pra faculdade, tomou as decisões dele e falou assim, olha, agora você segue. E eu já estava muito, assim... A música era, assim, desde sempre, na nossa vida, assim. Eu sempre, desde muito novinha, recebi muitas palavras da parte de Deus com relação àquilo que ele ia fazer, com relação ao meu ministério, com relação àquilo que a minha casa representava. E eu sempre tive muita certeza do meu chamado, do meu ministério. E o Lucas foi e falou assim, olha, eu não vou mais, segue sozinha. E foi um tempo, assim, muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Mas eu aceitei aquilo que Deus tinha depositado em mim e falei, eu preciso seguir. Eu lembro que eu fiquei um tempinho, assim, sem cantar, mas aí logo eu falei, não, eu preciso continuar. E fui e gravei meu primeiro trabalho solo, que foi o álbum Amor Inexplicável. E continuei cantando. Então eu sempre estava ali envolvida, muito envolvida, tendo muita certeza do meu chamado, do meu ministério. Mas, de fato, quando eu conheci mesmo a Jesus, foi muito mais na frente, assim. Porque eu falo que eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas teve um tempo, nessa fase que eu separei do Lucas, porque era tudo muito... Eu era muito influenciada por todo mundo. Porque como eu sempre cantei, então... Eu estava sempre muito ali, mas, de fato, conhecer a Jesus, ter um encontro real com Jesus, foi assim que a gente separou. Quando a dupla separou, que eu precisei seguir sozinha, foi quando eu fiquei na total dependência de Deus e tudo que eu me movia pelo aquilo que eu ouvia da parte de Deus. Então, foi ali, assim, o meu encontro real, quando eu me separei do Lucas, quando eu gravei meu primeiro trabalho, eu comecei a seguir e tive um encontro, assim, real, de fato, com Deus. Assim, de entender quem eu era em Deus, de entender o meu chamado e a minha identidade em Deus. Essa separação do Lucas forçou, então, o seu crescimento espiritual, Meu crescimento. Foi necessário demais, demais. Eu li algumas entrevistas que você falava que tanto com o Lucas, eu acho que tanto depois, algumas das letras foram escritas pelo seu pai. Isso é verdade? Pelo meu pai. Muitas canções nossas foi meu pai que escreveu, sim. E, assim, ele é um compositor maravilhoso, assim. Deus dá canções para ele incríveis. E a gente teve a oportunidade de gravar algumas canções dele, tanto no meu álbum em dupla com o Lucas, quanto no meu álbum solo. A gente gravou canções do meu pai. Você visita ele com frequência? Eu queria saber como que, se vocês levam a palavra para ele, você, sua mãe. Sim, sempre. A gente está sempre viajando. Como eu disse, ele não está aqui no Rio. Ele se encontra num presídio federal fora do Rio. E toda semana tem visita, né? A gente não visita toda semana. Por exemplo, minha mãe vai uma, eu vou na outra, aí meu irmão vai na outra. Mas frequentemente a gente tem esse contato com ele. E com relação às composições, ele... Até hoje ele escreve, inclusive ele me mandou uma carta esses dias com várias músicas. Falou assim, olha, pro seu próximo CD tem que entrar música minha, porque... E é muito importante para ele quando ele vê, né? Ele chega lá, ele mostra, ele sempre chega cantando na forma dele, né? Quando a gente vai e grava e mostra a forma que a gente gravou, ele fica com raiva, porque tem que ser exatamente da forma, a melodia e a letra e as Ele já palavras. passa tudo pronto. As palavras que ele colocou. Quando a gente muda uma coisinha, não, a minha ficou melhor, meu jeito ficou melhor. Mas, assim, ele é a pessoa que mais incentiva, assim, a gente, tanto no nosso ministério, quanto na nossa carreira, na nossa profissão. Tudo que a gente faz, assim, tem muito dedo do meu pai.